E hoje nós temos a alegre companhia do professor Denis Duarte, especialista em Bíblia, que vai nos falar especialmente sobre o Evangelho de São Marcos. Seja bem-vindo, professor. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigado, padre. É sempre um prazer participar aqui da TV Aparecida, vir como romeiro à casa da mãe. Que beleza. Professor, eu sempre gosto de entender os textos da Bíblia, procurando perceber aquilo que é de fato o núcleo fundamental. E os estudiosos da Bíblia lembram que o Evangelho de São Marcos pode ser resumido num único versículo, no versículo 15 do primeiro capítulo. O tempo já se cumpriu, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. É assim, com essa linguagem simples, que Marcos resume tudo aquilo que Jesus fez. É bonito dizer isso, entender que Jesus anuncia o reino de Deus, sobretudo através da esperança da ressurreição. Exatamente. É bonito porque, não sei se já reparou, padre, mas Jesus no Evangelho de São Marcos aparece já adulto. Não temos a história da infância, do nascimento, ele já aparece para ser batizado por João. Um trecho curto para nos contar a história da tentação no deserto. E logo Jesus já faz a sua primeira pregação, vamos dizer assim, né? Que trata-se desse pequeno trecho que o senhor citou. Então, por isso que ele é considerado assim, o ponto-chave de leitura desse evangelho, quando Jesus nos diz que o tempo está próximo e que é como se a gente dividisse essa pregação em duas partes. Aquilo que cabe a Deus, o tempo já está próximo, ou seja, eu já estou próximo de vocês. O tempo da graça já está acontecendo. Jesus, Deus, o Filho de Deus já está no meio de nós. Agora é preciso o outro lado, a parte humana. O que cabe a nós é convertei-vos e crede no Evangelho. Então, a graça de Deus está disponível a todos, é o que Jesus está dizendo. Eu estou no meio de vocês. Mas para que você também usufrua completamente dessa graça, você também precisa fazer a sua parte, que é se converter e crer no Evangelho. E o que é conversão? Conversão, para quem dirige, é muito fácil entender, porque a gente começa, quando está dirigindo, a aprender as placas de trânsito, né? E quando a gente aprende a placa que você está indo numa direção e que você tem que virar à esquerda ou à direita, tecnicamente se chama conversão, à direita ou à esquerda. Ou seja, você precisa sair de um caminho e entrar em outro caminho. E o que é conversão? É entrar no caminho que é o próprio Jesus. Jesus diz no Evangelho de São João, né? Eu sou o caminho. Então vocês têm várias opções na vida, mas quer aproveitar e viver nessa graça, que é a graça de Deus sobre todos, que como o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos, saia do caminho que você está e entre no caminho que é o próprio Cristo. E assim você vai viver as graças todas que Jesus tem a oferecer, sobretudo a salvação. Professor, o senhor traz um elemento que é importante e que às vezes pode passar despercebido para os leitores mais distraídos, né? Diferente de Mateus e de Lucas, Marcos não descreve a encarnação, não descreve o nascimento de Jesus, mas nem por isso ele nega a humanidade real de Jesus. Tanto que os estudiosos da Bíblia dizem que Marcos, entre todos os evangelhos, é o que mais destaca a humanidade de Jesus. São Marcos faz questão de demonstrar um Jesus que chora, um Jesus que se compadece, um Jesus que tem compaixão, um Jesus realmente humano. Também por isso, a teologia na América Latina demonstra uma preferência pelo Evangelho de São Marcos, não é? Nós não podemos esquecer que Jesus é 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. E São Marcos nos mostra isso, essa humanidade de Jesus. Porque, consequentemente, Padre, ele vai nos mostrar também a humanidade dos discípulos. Mostrando a humanidade de Jesus, Jesus sim, que se angustia, que se alegra, que fica bravo, que fica sem paciência. Tem num dado momento, quando ele perde a paciência com os discípulos, ele diz assim: sois sem inteligência? É claro que o escritor sagrado é muito educado, né? Isso aí, popularmente dizendo, assim, você deixa de ser burro, né? Você não pensa? E aí, educadamente, o escritor sagrado diz, sois sem inteligência? Né? Então, mostrando que Jesus também, peraí, estou perdendo a paciência com vocês aqui, porque vocês não estão respondendo àquilo que eu estou ensinando. Mas isso gera a consequência de mostrar para nós que esses seguidores de Jesus, os discípulos, são como nós, que eles também têm os altos e baixos, que eles também têm as suas dificuldades, que Jesus também vai chamar a atenção deles vários momentos.
né? Essa humanidade de Jesus reflete nossa humanidade. De mostrar também que nós não somos perfeitos. De que por mais que eu siga Jesus, eu também vou ter meus altos e baixos, eu também vou pensar em desistir, eu também vou me esquecer de muita coisa. Jesus vai ter que me chamar a atenção, vai ter que puxar a rédea. Então essa é um grande brilho do Evangelho de São Marcos. Mostrando a humanidade de Jesus, isso reflete na nossa humanidade e assim nos faz aceitar também a nossa humanidade. É uma expressão muito bonita de São Leão Magno, que diz assim: não comungue na Páscoa quem não acredita que Jesus realmente encarnou-se. Não comungue na Páscoa quem não acredita no realismo da encarnação. E Marcos segue essa lição com muita força, destacando que Jesus é verdadeiramente Deus, mas ele é igualmente, verdadeiramente humano. Professor, o Evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E o Senhor fala muito dessa perspectiva dos discípulos, dos seguidores, dos apóstolos de Jesus. E a gente sabe que Marcos não está no grupo dos 12 apóstolos. Como é que ele consegue falar tanto de Jesus, dar um testemunho tão bonito de Jesus, mesmo não estando no grupo dos 12 apóstolos? Na companhia de quem Marcos aprende a falar de Jesus, a falar da sua ressurreição? Existem algumas possibilidades para isso, né? As mais evidentes são que ele foi discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo. Existem algumas menções a um Marcos que acompanhou São Paulo nas suas primeiras viagens junto com Barnabé. Talvez ele seria inclusive primo de Barnabé. Algumas outras possibilidades que São Marcos estaria entre os 70 que Jesus chamou para divulgarem o Evangelho. E a posição mais conhecida, vamos dizer assim, porque vem desde os padres da igreja, é que ele teria sido discípulo de São Pedro. São Pedro faz referência, numa de suas cartas, a um Marcos que o acompanha. Ele sauda uma comunidade dizendo que estou levando saudações minhas e de Marcos, que é como se fosse um filho para mim. Muitos levam mais essa posição em consideração, até porque São Pedro tem uma posição de destaque no Evangelho de São Marcos, né? E que ele teria aprendido de São Marcos, de São Pedro, desculpa, para poder então colocar ali o seu Evangelho. E tem ainda uma possibilidade que eu acho muito bonita numa leitura, nossa leitura de fé, que São Marcos se coloca no Evangelho. Apesar de ser de uma segunda geração, né, ele se coloca no Evangelho. Tem alguns autores que dizem que aquele rapaz que foge nu quando Jesus é preso, não sei se o senhor já reparou, as pessoas às vezes na leitura passam batido nisso. Quando Jesus é preso, todo mundo sai correndo, né? E aí eles tentam pegar um rapazinho que está lá e puxam a túnica dele e conseguem pegar a sua túnica e ele sai correndo pelado lá. Eu brinco nos cursos de Bíblia que eu dou. Vocês já viram um rapaz correndo pelado aqui no Evangelho? Porque não é todo dia que aparece, né? E a pessoa, não, eu falei, então, pode ser São Marcos, porque depois, na hora da ressurreição, quando as mulheres vão ao túmulo, elas encontram quem dentro do túmulo? No Evangelho de Marcos não é um anjo. No Evangelho de São Marcos é um jovem. E esse jovem vestido agora com uma túnica resplandecente, diz, olha, vocês estão procurando aqui quem não está aqui porque ele ressuscitou. Alguns comentaristas dizem que seria o próprio São Marcos se colocando em duas fases da vida. Antes de conhecer Jesus, quando fugia do próprio Cristo, e depois de conhecer Jesus e de conhecê-lo ressuscitado, experimentar aí toda a graça da ressurreição. É interessante que neste ponto Marcos se assemelha também a Lucas, que apesar de não estar no grupo dos 12 apóstolos, redige detalhes fundamentais da vida, da pregação, dos ensinamentos de Jesus. Mas no Evangelho de Marcos há uma ênfase também naquilo que os estudiosos dizem sobre o segmento, o caminho do Filho de Deus. É como se São Marcos tivesse como objetivo principal mostrar esse caminho, o caminho que o Filho de Deus vai percorrendo ao longo da sua vida. É uma grande pergunta para quem vai começar a ler o Evangelho de Marcos. Eu sugiro que leia. Você tem que ler o seguinte, com a seguinte pergunta. É como se o autor sagrado perguntasse para você, quem é Jesus? O tempo inteiro é o autor sagrado querendo responder isso. Quem é Jesus Cristo? No primeiro versículo ele já faz isso. Princípio do Evangelho de Jesus. Quem é Jesus? Filho de Deus. E ele tenta demonstrar isso o tempo inteiro para os discípulos, né? Para os discípulos tentarem aprender. Eu brinco que se você não conhecer essa história de Jesus, a pessoa nunca ouviu falar, não conhece, e vai conhecer lendo o Evangelho de São Marcos. Começou por um ótimo caminho. Porque como foi o primeiro Evangelho a ser redigido, ele foi feito para isso.
para você conhecer a pessoa de Jesus. E, a partir do momento que você conheceu, você decidir ou não segui-lo. Por isso o segmento é muito forte. Os primeiros 5 chamados por ele, por Jesus, a gente chama de segmento imediato, né, na literatura bíblica. Eles se cativam de tal maneira que imediatamente se põem a seguir Jesus. Então, por isso que esse evangelho, tendo sido o primeiro a ser escrito, ele nos cativa dessa forma. Ele quer apresentar para nós quem é Jesus e, nesta apresentação, nos fazer esse convite de seguimento àquele que é o caminho, que é Jesus Cristo. É interessante também, professor, a gente fazer uma análise literária dos evangelhos, né? Se a gente comparar ali os evangelhos, a gente vai perceber, por exemplo, que São João tem uma estrutura, uma beleza literária mais evoluída, mais bem formulada. A gente lê o Evangelho de Marcos e sabe que é um judeu que está escrevendo em grego. Tem um pouco a limitação da linguagem, não é? Marcos tem uma linguagem mais semítica, menos elaborada do que o Evangelho de São João. É possível fazer uma comparação na teologia de ambos também, a diferença entre Marcos e São João no jeito de falar sobre a vida de Jesus? Bonito isso, padre, porque cada evangelho, eu vou dizer que cada um tem o seu objetivo principal, ou seja, é a sua teologia. Cada evangelho, claro, os 4 evangelhos compõem esse mosaico, que é a história, né? A vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cada evangelista escreveu dentro de uma dada circunstância. Então, cada um tem a sua particularidade. São Marcos, como eu coloquei, ele quer apresentar quem é Jesus, até porque foi o primeiro a ser escrito, queria divulgar quem é Jesus. São Mateus, ele já vai numa outra linha, já é uma outra circunstância, já é uma discussão muito com os fariseus da época, os escribas da época. Então, São Mateus vai mostrar quais são os ensinamentos de Jesus, o que ele ensinou. Tem lá o Sermão da Montanha, né? Ouviste o que ensinaram para vocês, eu agora vos digo, eu agora vou ensinar sobre a lei. A discussão é toda sobre a lei, sobre os ensinamentos de Jesus. São Lucas, ele tem para mim 2 particularidades. A particularidade, como o senhor colocou, ele tem muitos pormenores, ele conta a história de Jesus com riqueza de detalhes. Há algumas parábolas, por exemplo, que estão presentes só no Evangelho de Lucas. Somente no Evangelho de Lucas, e até pela sua extensão de riqueza de detalhes. E ele apresenta a salvação como universal, salvação para todos. Os outros evangelhos já fazem isso, mas Lucas faz isso com maestria, de não ficar, de apresentar a salvação oferecida por Jesus não somente ao povo escolhido, ao povo judeu, mas em Jesus todos os povos são inseridos nessa salvação. E São João é diferente dos 3, tanto que os 3 são chamados de sinóticos, né? Que é possível ler de certo modo em conjunto. São João não, ele é completamente diferente justamente pela profundidade teológica que ele apresenta. Vamos dizer aqui que ele apresenta os mistérios de Jesus. Então sempre é uma linguagem um pouco mais rebuscada, no sentido de mais difícil até, porque é muita simbologia, né? A gente tem que ler e entender o que está por trás daquela leitura, qual é o símbolo judeu ou grego usado dentro daquela expressão, por exemplo. Então, teologicamente, ele tem uma profundidade um pouco maior, mas seu objetivo é, de fato, apresentar a divindade, o mistério do Verbo Jesus Cristo ressuscitado. A gente poderia dizer legitimamente que o núcleo de todos os evangelhos, inclusive do Evangelho de Marcos, é sempre a ressurreição de Jesus. Esse é o dado bíblico fundamental para toda a compreensão de São Marcos. Marcos entende a ressurreição de Jesus como ponto fundamental, assim como também os outros evangelistas, não é? Sim, toda a Sagrada Escritura, né? Tudo existe por conta da ressurreição de Jesus. A Dei Verbum, que é um documento importante da Igreja sobre a revelação divina na Sagrada Escritura, diz o seguinte: Antigo e Novo Testamento têm a mesma importância. Alguns acham que porque tem um novo pode abandonar o antigo, mas não. Antigo e Novo Testamento têm a mesma importância porque ambos são revelação de Deus. Mas os evangelhos possuem um lugar de excelência, porque lá está Jesus Cristo, lá está a história de Jesus, da vida, paixão, morte e, sobretudo, da ressurreição. E todos os textos da Sagrada Escritura, sejam eles do Antigo e do Novo Testamento, apontam para Jesus. Ele é o centro da Sagrada Escritura.
Ele é o centro, a ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé. Que beleza! Na companhia do nosso querido professor Denis Duarte, a gente aprende um pouco mais sobre a Sagrada Escritura, aprendendo um pouco daquilo que para São Marcos é importante para anunciar, é importante para falar de Jesus. Lembrando sempre que São Marcos destaca a beleza dessa humanidade real, uma humanidade verdadeira que nos aproxima da graça de Deus. Professor, muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo entre nós.